Eu vou para gravar. Faltou a gente finalizar a última questão da página 26, né? A gente fez aqui, então, esses dois exercícios, que era do exercício 23, que começa lá na página 25, e faltou a gente fazer aqui o exercício 24, né? Que não ia dar tempo, e a gente parou aqui. Embora essa parte aqui fale sobre políticas públicas, né, referente aí ao e vocês ainda não tiveram esse conteúdo, mas assim mesmo a gente consegue resolver, tá? Na semana que vem eu vou estar postando para vocês um vídeo aula referente a isso e ao último conteúdo aí da apostila. E aí depois que eu colocar essa aula para vocês assistirem, eu vou começar a fazer então uma revisão para avaliação bimestral, ok? Sim, a avaliação bimestral já está marcada e eu acho que eu já até passei a vocês, não passei? Acho que eu já passei, né? Quarta-feira. Que a prova bimestral de vocês foi agendada para o dia 9 de dezembro. Tá? Então vamos lá. Sobre políticas públicas, faça o que se pede. Explique o que são políticas públicas e, em seguida, cite 3 exemplos de atitudes que já foram ou poderiam ser implementadas para a preservação do meio ambiente. Então, quando a gente vai falar de política pública, a gente já pensa em governo, né? A gente já pensa aí em político, né? Que realmente é isso, são políticas públicas, são as ações que o governo desenvolve de maneira a beneficiar o público, ou seja, de maneira a beneficiar a todos, né? Então, políticas públicas são ações desenvolvidas pelos governos, em conjunto com a sociedade ou não, com objetivos variados, como elaborar e aprovar leis, principalmente para o benefício da população. Então, tudo que a gente fala de que é política pública, então é uma política para o bem social, né? Sempre está visando aí a população. Então, exemplos, né? Um dos exemplos aí são as leis que foram feitas aí de acordo junto com outros países para redução de gases como o gás CO2 para diminuir o efeito estufa, né? Para a implementação de aterro sanitário, por exemplo. Antigamente, quando eu falo antigamente, eu não estou falando aí há 200, 300 anos. Quando eu falo antigamente, eu falo aí há uns 30, 40 anos atrás. Era muito comum os lixões. Ainda hoje existem muitos lixões, né? Alguns são clandestinos e outros, em algumas outras cidades ainda ele existe. Qual a diferença entre o lixão e o aterro sanitário? O lixão é isso aqui, ó. Você vai jogando, né? Você vê uma área que não fique próximo da cidade. Você vai com o caminhão, recolhe o lixo da cidade e você vai despejando em um lugar aleatório. E ali vai ficando aquele lixo a céu aberto se decompondo. Conforme esse lixo vai se decompondo, ele vai tendo como resíduo gases, né, como o gás metano, por exemplo, porque uma boa parte desse lixo é matéria orgânica, né? O que é matéria orgânica? Madeira, restos de alimento, animais mortos, que mais aí? Restos de vegetais, de folha, por exemplo. Então, isso tudo é matéria orgânica e vai ser decomposto por bactéria e por fungos, tá? E conforme eles vão se decompondo, né, vai liberando aí o mau cheiro, né, o cheiro ruim, que são os gases liberados aí pelo processo de decomposição, que tem o CO2, tem o gás metano, tem outros gases que acabam causando aí, sendo responsáveis pela chuva ácida.
E também ele vai produzir um líquido escuro chamado chorume, tá? Esse líquido escuro, ele é bastante ácido e ele contamina o solo e dependendo se tiver na região lençol freático, contamina o lençol freático. Se tiver contaminação do lençol freático, aquela água não pode ser mais consumida, né? Então, porque geralmente lençol freático é uma água subterrânea de boa qualidade, que geralmente é utilizado para consumo humano. Mas se tiver contaminado por chorume, você não pode mais utilizar essa água para consumo humano, a não ser que passe por um processo de descontaminação desse chorume, né? Que é bem complicado. Agora, quando você tem um aterro sanitário, você vai ter um lugar, um ambiente programado, né? Onde você vai construir, você vai fazer uma base de concreto, né? Você vai fazer um buraco com uma base de concreto e nessa base você vai colocar canaletas para recolher esse chorume, tá? Esse chorume vai ser levado, vai ser recolhido e direcionado para o esgoto da cidade. Além disso, você vai depositar o lixo nesse lugar, vai fazer como em vez de fazer essa montanha aqui, você vai fazer uma compactação desse lixo e vai colocar terra por cima. Para quê? Para evitar que venha barata, rato, escorpião, pombo, cachorro, gato, que pode vir aqui, pode acabar se contaminando e levando essa contaminação para a população, né? O que mais? E aí você vai fazendo isso. E aí você vai implantar também uma tubulação nessa região do aterro sanitário para a eliminação dos gases, né? E aí, na ponta, né, como vai estar saindo, para esse gás não se espalhar pela região, o que pode causar aí, pode ser um motivo de explosão, você põe fogo, né, na pontinha desse tubo, dessa tubulação, então, conforme vai saindo o gás, ele vai sendo queimado, né, então vai sofrer o processo de combustão e evita aí a chance de ter aí uma explosão. Se no Brasil a gente tivesse tecnologia para utilizar esse gás produzido no lixão, né, produzido aí pelo aterro sanitário, seria bem interessante. Mas, infelizmente, no Brasil nós não temos esse tipo de tecnologia, né? Então, né, como ele diz aqui, a reciclagem de lixo, incentivo do uso de energias renováveis, né? Então, tem energia solar, energia eólica, energia das águas, né, que é a hidráulica, entre tantas outras, né? Então, aqui, embora que a resposta é pessoal, né, mas fica aí esses exemplos para vocês. Quando a gente faz, né, a reciclagem de lixo, a gente diminui essa quantidade aqui, né? Então, lembra, de novo, falando lá dos 5 R's, quando a gente reduz isso daqui, essa quantidade de lixo, a gente melhora a nossa qualidade de vida, porque a gente deixa um ambiente mais saudável, né? Então, quando você cuida melhor do seu lixo, você evita isso daqui, ó, enchente, né? Então, observe as imagens a seguir, que refletem problemas de muitas cidades brasileiras relacionados à poluição ambiental. Em seguida, indique algumas ações de políticas públicas e atitudes pessoais que poderiam atenuá-los. Então, aqui, né, primeiro, né, a desativação de lixões a céu aberto, que foi como eu acabei de falar aqui, né, e o uso de aterros sanitários. Um consumo consciente, então entra aí os 5 R's, né, você repensa, o repensar, o reutilizar, o reusar, né, o reciclar. Então, repensar, reutilizar, reciclar. Os outros 2 R's eu acabei me esquecendo. Mas, enfim,
quando você toma essas atitudes, né, recusar, e o outro eu não lembro. Quando você você coloca isso no seu dia a dia, na sua vida, como algo importante, você consegue diminuir a quantidade de lixo que você envia para os aterros sanitários e para os lixões a céu aberto, né? Aqui, ó, o engarrafamento. Quando você tem aqui, ó, esse monte de carro aqui, pense no engarrafamento, um monte de carro ligado, todos eles emitindo CO2 para o ambiente, né? Quando você deixa de utilizar o veículo, o automóvel e passa a utilizar o transporte público, né, ou outro tipo de transporte que não seja tão contaminante, por exemplo, a bicicleta, você consegue aí, então, evitar a poluição do ambiente, né? Ou então, você vai sair de carro, veja mais 4 pessoas que vai para o mesmo lugar que você, e aí vocês fazem aquela carona, né, compartilhada. Então, por exemplo, eu, o Vinícius, a Isabela, a Larissa e o Ricardo, a gente vai trabalhar todo dia para o mesmo lugar. E cada um tem um carro. Então, em vez de cada um sair com o seu carro, a gente combina. Uma semana cada um dirige. Então, nessa semana eu dirijo. E aí os outros vão de carona comigo. Na outra semana, o outro dirige. E aí a gente vai de carona com outra pessoa. Isso vai fazer com que eu tenha 4 carros a menos aqui. Faz diferença? Grande diferença, né? Então, você elimina aqui, você diminui a poluição do ar, né? E o que que você está fazendo aqui? Diminuindo a eliminação do CO2, diminui, né? Você contribui para a diminuição do impacto aí do efeito estufa, né? E aqui a pessoa andando aqui com a rua toda alagada, né? Em um período de enchente. Então, campanhas de conscientização para jogar o lixo no local adequado, limpeza dos rios, saneamento básico, consumo consciente, preservação de locais verdes para escoamento da água das chuvas pelo solo. Acho que todos vocês aí, em algum momento da vida de vocês, já passaram ali pela Marginal Tietê, né? Ali na Marginal Tietê, por que se chama Marginal Tietê? Porque as pistas foram construídas às margens do rio Tietê, por isso chama Marginal Tietê. Aquela região é uma região que a gente chama de área de várzea. Por quê? Toda vez que chove muito, o rio vai fazer o que com ele? Vai encher de água, certo? Quando ele enche de água, aquela água ele vai se espalhar na várzea, naquela região, deveria ser uma região que não deveria ter construção de estrada, de casas, porque tinha que ser terra ali, para que depois da chuva a terra conseguisse dar conta de absorver aquela água e o nível do rio voltar ao normal. Acontece que, né, nós cimentamos aquela região para fazer as pistas, para construir, tem casas, tem empresas, né, que ficam ali naquele entorno da marginal, e aí o que acontece? Quando chove muito, o rio transborda e alaga a marginal, e fica horas e horas alagado, por quê? Porque a água não tem por onde escorrer, ela não tem por onde sair. Então, como é que ela vai fazer? Ela vai ficar ali, até que o rio baixe e aí essa água volte para dentro do rio. Enquanto isso não acontece, fica tudo alagado. E é exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Vamos supor que aqui nesse muro é onde passa o rio. Tá vendo? Ó, cheio de construção, cheio de casa. Essa área aqui é uma área de várzea. Não deveria ter essas construções aqui. Aqui deveria ser tudo uma área reservada para que aconteça isso,
para que o rio pudesse transbordar sossegado. Mas as pessoas vieram morar aqui, foi construído ruas aqui, então acontece isso. Como é que a gente pode minimizar essa situação? Primeira coisa, a limpeza dos rios, né? Então, retirar o lixo que é jogado nos rios. Segunda coisa, em vez de jogar o lixo na rua, coloca na lixeira, coloca no lugar certo. Aí vai ser recolhido e vai ter o destino adequado. O chão é lugar de lixo? Não, não é. Uma outra coisa que nem está aqui, né? Não as lixeiras. Porque quando você depreda as lixeiras, onde é que você vai pôr o lixo quando você vai lá e quebra? Não tem onde pôr. E aí você faz o quê? Joga o papel no chão. Além do que, fazer isso, né, quebrar as lixeiras, é um ato de vandalismo, né? Então, é feio, é errado fazer, né? Saneamento básico. Quando toda a cidade tem aí os recursos de saneamento básico, né, você também consegue diminuir a poluição, a sujeira, né, no rio, e você consegue aí ter um controle melhor aí, evitando que chegue lixo no rio. Consumo consciente, de novo, né, a questão dos 5 R's. Vocês perceberam que desde que a gente começou a falar das unidades de conservação, tudo leva o quê? Aos 5 R's, né? Que é ter uma consciência de consumo. Eu preciso daquele material? As mesmas empresas precisam repensar as embalagens. Precisa passar aquele produto em 50 sacolinhas de plástico? Uma só não é o suficiente? Então, se em vez de pôr 3 embalagens de plástico, eu colocar só uma, pronto, já resolveu o problema. Se ao invés de usar plástico, eu usar o papel, muito melhor. Por quê? O papel ele se decompõe rápido. O plástico vai ficar muito, muito, muito tempo até se decompor, né? E de novo, pensa que inundou, alagou, tá cheio de lixo por aqui. Quando essa água volta para o rio, ela leva junto boa parte do lixo que está aqui. Esse lixo vai seguir o seu curso junto com o rio e vai parar no oceano. Quando chega no oceano, vai virar o quê? Vai virar comida de peixe, vai virar comida de foca, vai virar comida de leão marinho, de golfinho, né? De tubarão. Claro, eles também comem, eles também não sabem o que é, vê aquele plastiquinho boiando, ele vai lá e come, né? Então, isso é bem complicado. Pode ser que essa sacolinha vá parar num coral e cause a morte daquele coral, né? Porque ele não recebe luz, ele não consegue filtrar a água, se alimentar e ele pode morrer, né? Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não. Ótimo. Então, vamos lá. A resolução de problemas ambientais depende de ações individuais e coletivas. Em relação às ações sustentáveis coletivas, assinale as alternativas que não contribuem para a preservação da natureza e depois justifique suas escolhas, né? Então, lembra que eu falei para vocês do tráfico de animais? Que eles amontoam os bichinhos em locais que não são adequados? Então, olha só essa gaiola aqui, cheia de passarinho, né? Vocês acham que esses passarinhos aqui estão bem acondicionados? Vocês acham que eles estão felizes aqui? Com certeza não. Quem mais quer dar a sua opinião sobre os passarinhos? Isabela, você compraria um passarinho nessas condições?
Isabela? Isabela está assistindo a aula? Pode responder pelo chat. A internet dela caiu e ela não voltou. Ok. Escolher outra pessoa. Gabriela, você compraria um passarinho nessas condições? Compraria, Gabriela? Mas e se fosse, ao invés de passarinhos aqui, quem já foi ali na Jacupêssego, onde tem o Aquários? E ali tem um monte de gente vendendo cachorrinho. Eu já vi, já vi. Vocês Tem comprariam um muito mesmo. cachorrinho vendido naquelas condições? Quem teria coragem de comprar um cachorrinho vendido ali do lado de fora ali do Aquários? Ana Júlia, você compraria? Guilherme? Então, é isso que eu ia falar. Pra ele sair da situação, eu compraria, né? Porque senão ele ia ficar lá. Coitado do Então, cachorro. né? Você compraria porque você fica com dó do cachorro. Só que o que você está fazendo? Quando você faz isso, quando você. Luísa Mel, gostei, Bruno. Então, mas aí o que acontece? Quando você vai lá e compra, você está estimulando aquela pessoa que põe os bichinhos naquela situação a continuar colocando, né? E muitas vezes você compra o cachorrinho, leva ele para casa e depois de alguns meses ele morre, ou depois de algumas semanas ele morre. Por quê? Porque ali ele passou por estresse, ele passou por falta de alimentação, maus cuidados. Porque vocês acham que se a pessoa deixa ele ali passar o dia inteiro naquele sol quente, com pouca água, água quente, com ração ruim, vocês acham que a pessoa vai cuidar melhor do cachorrinho quando está em casa? Claro que não, né? Além do que, a fêmea e a cachorrinha, né, principalmente a fêmea, que teve os filhotes, eles fazem uma judiação. Eles fazem a cachorrinha ter uma gravidez atrás da outra. Isso acaba com a cachorrinha, né? Que é diferente de você ter uma cachorrinha em casa e, de repente, né, você fala, ah, bonitinha, vamos deixar ter uma cria. Aí a cachorrinha tem uma cria e pronto, né? Ou então, quando você tem gato em casa e o gato sempre foge, quando você pensa em castrar, a gata já está prendendo de novo. Então, quando é uma coisa que é da natureza, é diferente de uma coisa que é exploração. Então, aqueles animais que estão ali estão sofrendo exploração. É contra a lei. Quando a polícia floresta, volta e meia, tem policiais da floresta, da polícia florestal ali, né, que tá ligado ao IBAMA, você pode ver que não fica nenhum ali, né? Todo mundo vaza, desaparece. É só a pessoa sumir, é só os policiais sumirem dali e começa a festa de novo, né? Uma vez eu comprei um cachorrinho pequenininho e meu marido não deixou. Ele falou assim: esse cachorrinho aí, pelas condições que ele tá, se levar para casa em 2 dias ele tá morto. Porque o cara tava segurando o cachorrinho na mão, num sol fervendo, né? E você olhava para o cara do cachorrinho, o cachorrinho já estava assim, de tão cansado que ele estava, ele mal conseguia respirar, né? Comprar ou não?
Então, Guilherme, é não comprar. Porque quando você não compra, se a pessoa não tem mais para quem vender, a pessoa vai falar assim: o que eu vou fazer com esse monte de cachorrinho? Ele não vai mais pôr a cachorrinha para cruzar, né? E aí ele vai diminuir e o comércio desaparece. A mesma coisa, a gente fala das drogas. Por que existe o traficante de drogas? Porque existe quem compra. O dia que não tiver quem compre a droga, o traficante vai vender para quem? Se não tem quem compre. Ele não tem para quem vender, então acaba. Mas enquanto existe quem compre, vai existir quem vende. Isso é uma questão de lei de comércio, né? É, se você tem um produto para oferecer e ninguém compra, você tem que parar de oferecer aquele produto, porque você vai ter prejuízo. Agora, se você tem um produto que está sendo, tem muita gente que compra, então você acaba tendo o quê? Lucro. Isso é o que esse pessoal que faz tráfico de animais silvestres, ou mesmo aquele pessoal que judia daqueles cachorrinhos naquele calor dos infernos, né? É isso que eles estão fazendo. Tem quem compra, então continua. O dia que não tiver quem compra esses animais silvestres, o tráfico de animal silvestre, ele acaba. A mesma coisa, o tráfico de pessoas. Vocês acham que é só animais que se trafica? Não. Existe ainda o tráfico de pessoas, o que é mais grave ainda. Enquanto tiver pessoas que compram, né, clandestinamente pessoas, né, quantas mulheres não são iludidas, né? Olha, eu sou uma agente, vou levar você para, sei lá, para a Europa, para a Rússia, e você vai trabalhar numa vou promover você, você vai se tornar uma modelo naquele lugar. Quando a moça chega lá, eles retiram o passaporte, os documentos da pessoa, e a pessoa acaba se tornando escrava sexual, né? Acaba sendo obrigada a se prostituir. Então, outras situações, você, eu sou de uma empresa e eu favoreço as pessoas, ajudo as pessoas a encontrar emprego, por exemplo, no Japão. Eu tive uma amiga, que o marido era descendente de japonês, não era bem uma amiga, né? Eu trabalhei alguns meses com a menina, né? Ela era mais amiga da minha irmã. E foi ela e o marido para o Japão. Quando eles chegaram lá, eles foram iludidos, né? Então, a empresa, eles pagam as passagens para você ir, quando chega lá, eles retiram o seu passaporte, você é obrigado a trabalhar para eles, às vezes a troco de tomar um copo de água e um prato de comida no dia. Isso é um trabalho escravo? É, né? Então, e é uma compra de tráfico de pessoas? É. Por quê? Porque a empresa que compra, que paga o serviço do traficante, né, ele está comprando o ser humano. Né? Então, é um tráfico de pessoas. Então, isso tudo é muito, muito grave. Né? Então, meninas, principalmente, cuidado com essa história de agente de modelo, porque muitas vezes isso é furada das grandes, né? E aí a gente tem aqui, né? Então, o tráfico de animais silvestres, né? Aqui, olha só que bacana, né? Um ônibus que está sendo abastecido eletricamente. Isso aqui seria o ideal, quem sabe daqui a alguns 1000 anos, todos os veículos sejam elétricos. Por quê? Não polui, não tem poluição, né? Então seria ótimo. Muito bom também se existissem mais locais para produzir energia eólica, né? Consumo aqui, gasto aqui, o investimento é pequeno, né? E a produção aqui você consegue abastecer aí muitas e muitas cidades, né? E isso eu não estou falando de tudo aqui, não. Cada um desse aqui consegue abastecer aí, acho que em torno de 20 ou 30 casas por um mês, né? Outra coisa que é prejudicial, né? Então, as queimadas e
Esse daqui é um avião que está fazendo a dispersão aqui de veneno, né? Nas lavouras aqui, para controlar pragas. Então, o melhor recurso seria o controle biológico, né? E não utilizar veneno, né? Agrotóxicos, né? Bruno, em pleno século XXI, você não acredita, mas é verdade, né? Em menos de 200, a maioria provavelmente já vai ser assim. Vamos ver aí o que, que nos aguarda. Eu não sei se em menos de 200 anos, mas seria muito bom se em menos de 200 anos isso acontecesse, né? Então, aí a justificativa, né? O tráfico de animais silvestres pode provocar a extinção de espécies e estimular a introdução de espécies invasoras, né? Porque se você tira aqui essa espécie aqui de animal que se alimenta, por exemplo, de castanhas, né? Vamos supor, que acho que aqui são periquitos, né? Que se alimentam de sementes. Se você tira essa espécie da região, vai ter outra espécie que vai vir aqui e vai ocupar esse lugar, né? E aí, essa outra espécie que vai ocupar o lugar vai acabar competindo com uma outra espécie que essa daqui não competia. E aí acaba causando aí os graves desequilíbrios ecológicos, né? As queimadas de áreas naturais e o avanço desordenado da agricultura sobre áreas nativas destroem grandes áreas naturais e diminuem a biodiversidade. Além disso, o uso de agrotóxicos tem o potencial de poluir o solo, o ar e as águas, e de afetar os seres vivos. Então, ó, você pode ver que ele está jogando aqui o veneno, e aqui eu tenho uma região de mata. Então, os animais que vivem aqui vão acabar sendo contaminados por esse veneno e muitos podem morrer por conta desse veneno aqui. Então, você destrói aqui a biodiversidade, né? Plantas que tem aqui nessa região, que talvez não sejam tão resistentes, podem acabar morrendo, você pode acabar diminuindo, então, a diversidade de plantas também por conta desse agrotóxico, né? Então, é uma solução, é algo assim bem complicado. Exercício 26. O exercício 26 é um pouco grande, então a gente vai responder na próxima aula, tá bom? Eu vou parar aqui o compartilhamento.